Isaiah Thomas, senhoras e senhores, assim, ele assinou um contrato de 10 dias com o Phoenix Suns, ele é um cara que eu torço muito por ele e eu preciso conversar com vocês a respeito dos planos de tudo o que aconteceu com o Isaiah Thomas e o que aconteceu com o Phoenix Suns e por que o Isaiah Thomas voltou pra NBA e por que isso é uma parada importante pra mim. Então vamos lá, pra vocês que não conhecem o Isaiah Thomas, ele é um dos caras mais baixos que já jogaram na NBA. Ele tem aproximadamente 1,75 m e ele foi draftado como o último colocado do draft de 2011 pelo Sacramento Kings. O Sacramento deu uma chance pra ele já brilhava ali no basquete universitário, mas todo mundo tinha aquela ressalva porque ele era muito baixo. E esses caras muito baixos tendem a enfraquecer o time defensivamente. Então quando ele chegou, ele jogava ali 25 minutos por jogo, recebia um pouco de oportunidade vindo do banco normalmente, aí começou a receber oportunidade vindo como titular, aí os números dele começaram a aumentar. O Sacramento não reassinou com ele, trocou ele para o Phoenix Suns. O Phoenix Suns jogou 46 partidas, trocou ele para o Boston Celtics. No Boston Celtics foi a real ascensão do cara, ele chegou no final da temporada de 2015, jogou pra caramba a temporada 14-15, na temporada 15-16 ele foi praticamente jogado para o calibre All-Star desse time, jogando os 82 jogos, fazendo 22 pontos por jogo, e aí na temporada 16-17 foi o real brilho da carreira de Isaiah Thomas. Ele jogou 76 partidas com quase 29 pontos, terminou em quarto na corrida de MVP, ele era literalmente um All-Star. O Boston Celtics foi muito bem na temporada, chegou na pós-temporada, só que durante uma partida contra o Minnesota Timberwolves, se eu não me engano, ele lesionou o joelho numa queda com o Karl-Anthony Towns. Dito isso, ele precisava de um tempo de recuperação, ele provavelmente tinha que passar por uma cirurgia, mas só que fazia tempo que o Boston Celtics não chegava até os playoffs, e meio que aquela lesão do cara não foi explicada pra ele o que poderia ter acontecido. Tipo assim, ele mesmo falou num podcast, eu não lembro com quem que foi o podcast dele, mas ele falou que a única coisa que ele fica muito triste, que ele acha que o Boston Celtics lidou errado, já que todo mundo dá hate no Boston Celtics, pelo que aconteceu na carreira dele, já que ele era, tipo, muito bom, por mais que ele era baixo e ele tinha esse leque defensivo, mas só que ele, ofensivamente, ele era absurdo. Foi o Boston Celtics não ter falado pra ele qual que era o problema dele continuar jogando com aquela lesão. Além de continuar jogando com aquela lesão, ele também tava enfrentando a morte da irmã dele, a irmã dele que morreu num acidente. Tem imagens dele chorando antes de entrar na partida, e mesmo assim o Boston Celtics colocou o cara pra jogar, mano, com problema de joelho, que escondeu dele o que poderia acontecer com a carreira dele se ele continuasse jogando, e ainda passando por o luto de um ente muito querido da família dele, que era a irmã. Então, mano, ele jogou os playoffs, carregou o Boston Celtics, e naquela época, mano, contra os times de LeBron James, Cleveland Cavaliers, Miami Heat, a década de 2010 era meio que dominada por o time que o LeBron estava. Então, o mais próximo que chegamos ali foi realmente o Boston Celtics na época do Isaiah Thomas, tivemos mais alguns times que ameaçaram, mas só que o LeBron tava nas finais praticamente todos os anos, né? O Atlanta Hawks também chegou numa temporada ali de 60 vitórias, mas o problema é que depois dessa temporada de Boston, ele lesionado, ele foi meio que jogado pra escanteio pra ir cuidando da cirurgia dele, já que ele precisava se recuperar um tempo longo, e ele precisava reassinar com a equipe. O Boston foi lá e trocou o cara pro Cleveland Cavaliers, e ele em contrato expirante pelo Cleveland Cavaliers, jogando ao lado de LeBron James, que tinha acabado de perder o Kyrie Irving, pô, uma treta um pouquinho maior, aí o Kyrie Irving foi jogar no Boston. Inclusive vou explicar isso melhor em breve pra vocês. E lá no Cleveland, como ele não se adaptou a jogar ao lado do esquema tático ali do LeBron James, né, ele era praticamente o dono do time, e o Cleveland Cavaliers chegou na final, mas acabou perdendo. Ele jogou apenas 15 partidas pelo Cleveland, antes de LeBron James perceber que ali não era o lugar dele. Inclusive tem uma cena que ele tenta cumprimentar o LeBron depois de um game winner, assim, o LeBron ignora ele, mano, é bizarro. Aí ele jogou 17 jogos com o Lakers, também não reassinou com o Lakers, aí ele foi parar no Denver Nuggets, onde ele assinou um contrato de veterano mínimo, onde ele jogou apenas 12 partidas no Denver, aí depois ele passou um tempo na D-League, onde ele fez 42 pontos na partida, aí voltou pra jogar no Washington Wizards, jogou 40 partidas no Washington Wizards, e aí vimos a sequência de contratos de 10 dias com o cara. Por mais que ele tivesse aproveitamentos bons, ele não era mais aquele cara que ele foi. Ele não era, tipo, se antes ele era baixinho e não defendia muito bem, depois da lesão ficou pior, até porque não tratou da mesma forma que precisava. Ô meu queridinho, ô meu LeBron James da Shopee, você tá gostando desse vídeo? Faz um favor pra mim então, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações, que ajuda muito o canal a continuar crescendo e a gente trazer mais conteúdos como esse. Se você deixar o like também, você tá fortalecendo o nosso trabalho. E se você, mano, clicar aqui no Seja Membro e fazer parte do nosso time Trash Talk, receber um baita de um monte de benefício que a gente entrega no seu peito pra fortalecer o canal financeiramente, pô, esquece, aí tu é MVP, irmão. Então é isso, muito obrigado pela sua atenção, bora voltar pro vídeo. Ele assinou contratos de 10 dias com New Orleans Pelicans, Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks, Charlotte Hornets, onde ele assinou 2 contratos de 10 dias, e aí o Phoenix Suns agora assinou outro contrato de 10 dias, depois da passagem dele pelo basquetebol da D-League, 4 jogos de mais de 30 pontos, todo mundo percebeu, cara, esse aqui não é o lugar do Isaiah Thomas, vamos chamar ele de volta pra liga. Inclusive, quem chamou ele de volta para a D-League foi o Danny Ainge, o mesmo cara que trocou ele sabendo da lesão que ele tinha lá no Boston Celtics. Na época ele era GM do Celtics e agora ele cuida das operações de troca e contratações
contratações do Utah Jazz. E aí o Phoenix Suns, vendo que eles precisam muito de um armador, eles estavam com o Damian Lee e o Josh Okogie estão de fora por causa de lesões, aí eles decidiram dar um contrato de 10 dias para o Isaiah Thomas, mas eu fiquei muito triste porque na partida de estreia do cara, mano, o Phoenix Suns fez mó hype com o cara, colocou postagem no Instagram lá, Isaiah Thomas número 4, colocou a camiseta dele no post do Instagram, do Twitter, de tudo mais. Pra chegar no dia da estreia do cara, ele jogar 2 minutos apenas, fazer uma assistência e acabar o jogo, tá ligado? Depois do jogo já está decidido. Pô, você tá de sacanagem, você não tem armadores. Eu vi, durante essa partida que eu estava assistindo, eu vi 2 passes do Bradley Beal, assim, simplesmente pra lateral, ele não conseguiu passar aonde o Kevin Durant alcançaria, os braços do Kevin Durant, e você não tentou dar uma chance pro cara que se assinou apenas 10 dias de contrato e vai ter 3 jogos com o cara. Eu entendo que a situação do Phoenix Suns não tá a melhor, os caras já não estão passando direto pros playoffs, mas, velho, você não tem um armador de ofício. Você tá colocando Bradley Beal pra armar e às vezes o Devin Booker, que eles não são ruins armadores, mas só que os caras conseguem armar o jogo. Mas dá uma chance pro cara que você já contratou e deu uma chance. Esse é o problema do contrato de 10 dias. O contrato de 10 dias, pra quem não sabe, é um cara que tá em free agents, ele não tá com nenhum time assinado, independente da época assim, do ano, não necessariamente precisa ser numa trade deadline ou senão numa off-season. Se o cara não tiver equipe, a equipe tem o direito de assinar 2 contratos de 10 dias com ele se ele não tiver nenhum contrato com nenhuma equipe. Então praticamente é meio que acordado assim esses 10 dias porque são praticamente 3 jogos, né? Não necessariamente, às vezes pode ser 4, mas geralmente são 3 jogos. E a equipe pode testar esse cara com 2 contratos de 10 dias e depois, se ela quiser trazer o cara de volta, apenas se for pra assinar pelo restante da temporada. O que é complicado nesses contratos é que mais dá esperança pra gente ver o cara em quadra do que pra equipe realmente. As equipes geralmente assinam esses contratos quando acontece o que tá acontecendo com o Phoenix Suns, que é um déficit ali de jogadores que se perdem por causa de lesão, ou senão quando eles estão muito necessitados de alguma posição que o time não tem, que é o caso também do Phoenix Suns, que eles não têm um armador de ofício, um cara tipo PG. Eles gastaram, digamos assim, todos os recursos deles pra poder fazer esse Big Tree de jogadores extremamente ofensivos, pontuadores, e acabou ficando sem algum armador que conseguisse orquestrar e organizar pra todo mundo jogar com a bola na mão ao mesmo tempo, que é complicado, né? 3 jogadores praticamente da mesma posição. Mas enfim, eu torço muito pelo Isaiah Thomas, mas na realidade eu acho que vão assinar esse contrato de 10 dias com ele, talvez assinar mais um contrato de 10 dias com ele, e depois, se nada der certo com o Josh Okogie, com o Damian Lee na volta deles, talvez ele consiga um contratinho ali até o final da temporada pra vir do banco de reservas, e caso contrário, ele vai acabar sendo dispensado. Mas eu sou um cara que torço muito pelo Isaiah Thomas, eu acho uma puta mal caratice o que o Boston Celtics fez com ele, inclusive aquela cena dele fazendo 82 pontos numa partida de Pro AM, depois chorando no vestiário, cara, é uma parada que me corta o coração toda vez, a primeira vez que eu assisti eu chorei, de verdade. Então, mano, eu apenas torço pelo Isaiah Thomas, eu fico nessa torcida como um fã do basquete do cara, justamente porque a gente tem aquela afinidade, né? É um cara que conseguiu, durante todas as dificuldades de infância, porra, morte da família, altura, sendo duvidado, última escolha de draft, pô, o cara sofreu pra caramba pra chegar na NBA, e quando ele chegou na NBA, acabou acontecendo isso na carreira dele, com a equipe do Boston Celtics, que ele deu muitas alegrias pra aquela equipe naquela temporada, em que ele foi constado na lista de MVP, mano. Então eu quero saber a sua opinião sobre o caso do Isaiah Thomas. Eu acho que esses contratos de 10 dias, resumindo, é mais pra amortecer o coraçãozinho do torcedor do que pro time mesmo. Eles realmente só querem tampar um buraco ali do banco de reservas até que o jogador se recupere pra depois dispensar o cara. Mas de qualquer forma, eu espero ver o Isaiah Thomas pelo menos brilhando em alguma liga profissional aí, mano, sei lá, na Europa, na China, pô, na NBB, mano. Pô, na NBB ele seria Deus, velho. Ele seria o maior pontuador da história da NBB. Mas, mano, eu queria muito ver ele voltando a jogar basquete profissional, que eu entendo mais ou menos como é que é o cara ter a paixão por aquilo que ele queria muito que acontecesse, e aí quando ele consegue, de alguma forma, ele acaba perdendo. Mano, isso é muito frustrante, mano. Então, torçam pelo Isaiah Thomas, eu vou ficando por aqui. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, que é muito importante pra esse canal. Então a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Falou!